Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Na semana que antecedeu o Carnaval, eu subi essa tribuna para fazer um debate sobre como o modelo de desenvolvimento que tem sido adotado no estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos esses de governo do PMDB, tem levado a uma lógica de relação entre o público e o privado, que eu resumiria na ideia de que o estado do Rio de Janeiro está capturado por interesses privados. Eu trazia aqui o debate de que havia uma grande repercussão na imprensa, nas redes sociais e na sociedade como um todo, de uma situação absurda que ilustra bem o que se tornou o estado do Rio de Janeiro. Veio à tona de que no mês de novembro, no mesmo mês em que o governo do estado anunciava o parcelamento do 13º e o atraso no pagamento do salário dos servidores, esse mesmo governo do estado publicava um decreto dando subsídios fiscais à cervejaria Petrópolis de mais de 680 milhões de reais. Cervejaria Petrópolis, que é uma das maiores doadoras de campanha do estado do Rio de Janeiro, tanto do governador quanto de outros agentes políticos, inclusive deputados estaduais. O que eu falava com aquela afirmação, o que eu trazia para o debate, e acho que agora é mais fundamental ainda. Essa relação que tem se estabelecido é fundamental para entender a crise do nosso governo. Vamos pegar esse exemplo para começar a pensar que crise é essa. O mesmo governo que não tem dinheiro para pagar salário, no mesmo mês em que atrasa os salários, concede 680 milhões em subsídios fiscais a uma cervejaria. No mês seguinte, o governo, que está realmente quebrando, alega que não tem dinheiro para manter o seu camarote na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval. Devolve o camarote. Uma medida razoável. Realmente, gastar dinheiro para autoridades ficarem curtindo o Carnaval no meio dessa crise que a gente vive seria demais. Mas o que chama a atenção? Que a cervejaria Petrópolis, aquela grande financiadora de campanha, beneficiada com 680 milhões de reais em subsídios fiscais, aluga o camarote que o governo do estado devolveu por não ter dinheiro. Qual é a lógica? A lógica é que o governo do estado pode abrir mão de receitas para favorecer um grande grupo empresarial que tem relações com o governo de pedir e ganhar subsídios fiscais. O governo abre mão do camarote, mas essa cervejaria tem dinheiro para comprar o camarote, para alugar o camarote. Isso é um exemplo. Ao longo da campanha eleitoral de 2014, o deputado estadual Marcelo Freixo fez uma denúncia ao Tribunal Regional Eleitoral, onde ele apontava a coincidência entre os grandes doadores de campanha do governador Pezão e a concessão permanente de diferentes benefícios dados pelo governo do estado. Contratos sem licitação, comodatos de terreno, aditivos em contrato. Permanentemente, o governo do estado concedendo esse tipo de benefícios para grandes grupos econômicos que depois se tornavam financiadores de campanha. Cito os maiores, por exemplo, a JBS, maior doadora de campanha do governador e beneficiada através de uma
das suas empresas com o comodato de um terreno em Barra do Piraí. Poderia citar a Carioca Engenharia, também parte dessa ação. São vários os exemplos. E por que eu trago esses exemplos à tona? Para dizer que a nossa crítica não se trata de empresa A ou de empresa B. Se trata de uma lógica que impera hoje no governo do Estado do Rio de Janeiro, onde as receitas caem e o governo aprofunda o modelo, continuando com a concessão de incentivos fiscais e continuando sem mexer na própria estrutura do governo. Como assim? O governador Pezão, ao mesmo tempo que manda para cá a proposta de extinguir 6 fundações que funcionam e prestam serviços para a sociedade fluminense, diz que só vai querer cortar secretarias e cargos comissionados depois de abril, quando os secretários se desincompatibilizarem para fazer as disputas eleitorais nos municípios. Isso é uma indecência. É uma indecência com dinheiro público. Por um lado, um esquema de cooptação política com uma máquina pública inchada com dezenas de milhares de cargos. Por outro, uma lógica de governabilidade centrada no favorecimento de grandes grupos econômicos, a maioria deles financiadores de campanha. O caso da cervejaria Petrópolis é muito ilustrativo. É mais ilustrativo ainda que a cervejaria Ambev também teve cerca de 700 milhões em incentivos fiscais. Eu apresentei hoje um requerimento nessa casa, solicitando a justificativa do governador para esses 680 milhões em benefícios fiscais à cervejaria Petrópolis. Estou encaminhando outro, solicitando informações sobre todos os subsídios fiscais. Não é possível que um governo que está falindo, que cortou o programa Rio Sem Homofobia, que tem um hospital Pedro Ernesto funcionando com menos de 20% da sua capacidade, com residentes terceirizados sem receber salários e servidores com 13º parcelado e salário atrasado. Que hospitais estão fechando, que UPAs estão fechando leito, que as escolas estão com ameaça no corte da merenda. Não é possível que esse Estado falido não seja capaz de rever minimamente essa política de subsídios fiscais para recuperar capacidade de arrecadação. Pelo contrário, o que o governador tem feito é uma fuga para frente, cada vez mais se emaranhando nesse conjunto de compromissos que ele e o PMDB do Rio de Janeiro assumiram e que hoje esgarçam todo o Estado do Rio de Janeiro. Ou o governador entende que ele tem que fazer uma ruptura com esse modelo, ou ele vai seguir o caminho de inviabilização do seu governo. A população não vai aceitar calada o benefício para grandes grupos econômicos em detrimento dos serviços públicos e das conquistas. Qual é a proposta do governador para enfrentar a crise? Restringir o bilhete único? Sequestrar o dinheiro do Fundo de Compensações Ambientais? Cortar ao meio a verba de ciência e tecnologia? Esmagar as universidades estaduais? Restringir o atendimento nas UPAs? Cortar a merenda nas escolas? Congelar o salário dos servidores? Taxar o salário dos servidores e, ao mesmo tempo, conceder benefícios fiscais de quase 1,5 bilhão somente para 2 cervejarias, fora os outros grupos econômicos, fora os benefícios para as empreiteiras. Esse modelo está em xeque. Esse modelo
vai ser derrotado, porque esse modelo simplesmente fez com que o Estado do Rio de Janeiro saísse de 10 anos de crescimento de arrecadação mais endividado, mais quebrado, mais comprometido do que entrou. Ou esse modelo vai mudar pela pressão das ruas e o próprio governador vai recuar e desfazer os compromissos que assumiu, seja com partidos, seja com quem te sustenta politicamente ou com quem financiou sua campanha, ou as ruas vão dar conta de cobrar uma mudança. Esse governo, como está inviável. Não é viável que continue a farra com dinheiro público, enquanto os servidores e a população sofrem com o sucateamento do Estado do Rio de Janeiro. Por conta disso, para dar maior transparência a essa relação imoral que existe hoje entre público e privado, nós estamos disponibilizando no nosso sítio na internet a lista de todos os doadores de campanha, que sejam grandes empresas, de todos os candidatos ao governador e de todos os deputados eleitos no Estado do Rio de Janeiro. É fundamental que a população tenha acesso a essas informações, para que cobre do governador e do conjunto dos agentes políticos a mudança radical desse modelo que a gente tem hoje, onde o Estado do Rio de Janeiro está capturado pelos interesses privados. Essas informações que a gente está divulgando são públicas, oficiais e refletem o que está registrado lá no site do Tribunal Regional Eleitoral. Até a última campanha, essas doações empresariais ainda eram legais no nosso país, embora já refletissem, como decidiu o próprio Supremo, um poder econômico desequilibrado, interferindo na política. Por isso, o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas, que a partir da próxima eleição já não vai vigorar no Brasil, mas ainda hoje vigora e ainda hoje tem reflexo na lógica de governabilidade do nosso país e do Estado do Rio de Janeiro. Precisamos modificar isso e, com transparência e luta, vamos enfrentar esse modelo. Obrigado, senhor presidente.